eu falei no testemunho, gemidos no espírito. Agora, uma coisa importante que a pessoa... O que aconteceu lá naquela experiência que você teve. Né? E isso não é qualquer momento. São línguas que não existe interpretação. Mas é uma intercessão. É uma intercessão. É uma língua no espírito, que é gemidos, que é uma intercessão profunda. Igual aquela intercessão que você teve no começo da sua igreja, você não pode falar, vou orar daquele jeito. Não tem como. Não tem como. Essa você não tem governo. Não tem como. Então, a única que você tem 100% de acesso, uma coisa que isso aqui eu desenvolvi, eu me entendi, biblicamente eu posso explicar para vocês sobre as faculdades do espírito, do nosso espírito, as faculdades do nosso espírito. É um assunto complexo, talvez ninguém ouviu isso antes, então fica um pouco complexo as pessoas entenderem. Mas eu vou falar uma maneira bem simples para vocês entenderem. Você tem como uma faculdade natural da sua alma, da sua natureza humana, a fala. A pessoa tem que entender que quando você nasceu de novo, seu espírito tem a linguagem. Está dentro dele. Quando você é revestido do Espírito Santo, o Espírito Santo ele pega e desentope e faz isso vir à tona. Pum. Ele conecta o seu espírito com o teu próprio processo racional, intelectual. Porque a língua passa por onde? Se você fala ela, então ela tem que passar pelo cérebro. Mas ela, não sei se você já viu aquele ensino científico que ela passa no lobo, né, que é morto, né? Morto. A massa, você fala que ela tem a movimentação que não tem no lobo frontal. Então não vem da região da onde está a inteligência da fala, vem de outra região do cérebro, então passa pelo cérebro. Então uma pessoa tem que entender o quê? Que o falar em línguas ele é tanto um dom como uma faculdade do espírito humano. Todos falam no espírito. Todo espírito humano fala. Aí só precisa receber o Espírito Santo destrava as faculdades do Espírito. Quando você recebe o Espírito Santo? O que destrava? Comunhão, intuição. Você começa a crer que Jesus é real, a fé. Tudo faz parte natural do seu espírito, só são despertadas pelo Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é esse. Ele vem para revelar Jesus Cristo, ele vem para apoderar o seu espírito, ele vem para dar crescimento ao seu espírito, ele vem para cuidar do seu espírito. Até a audição e essa visão... É do espírito. Do espírito. É do espírito. Seu espírito vê, percebe, cheira, sente, todos os sentidos naturais, todos os sentidos. E o benefício? Benefício. Qual é o benefício de orar em línguas? A gente fala assim para a pessoa, ore em línguas, e a pessoa fala, mas eu vou fazer isso por quê? E aí eu falo alguns benefícios, mas qual é o benefício que eu posso falar? Se a pessoa falar assim, vou passar todo dia 1 hora orando em línguas, tem benefício nisso? Olha só o que eu vou falar para você aqui, ó. Algumas coisas o povo já sabe, né? Agora vamos falar um negócio aqui, Judas 1:20, ó. Vou colocar para você aqui. Vou te falar uma coisa em hebraico, em grego aqui, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos. A palavra edificando aqui em grego, olha o que significa. Primeiro tem que entender o que é edificar, né? Porque nós oramos para nos edificar. Né? A palavra em grego é epokodomeo, significa o quê? Construir, edificar para terminar uma estrutura de fundação, a qual a fundação já foi colocada. Então, olha só, o sentido dessa palavra não é só qualquer construção. O sentido dessa palavra em grego, no Strong, dicionário em grego, tá? Aqui, ó. Edificar para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada. E aqui Judas diz, edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé. Então, a nossa fé em Jesus Cristo, então o que ele é, já foi colocado. Paulo também usa esse termo, né? 1 Coríntios 13, né? Eu, como sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento. Agora cada um vê como edifica sobre ele. Então, o fundamento é Cristo, já foi colocado. Então, quando eu estou orando no Espírito, eu estou construindo o quê? Eu estou me construindo sobre o que próprio Cristo é. O fundamento da fé já foi o novo nascimento já foi dado. Só que agora ele é edificado, ele é que é evoluído sobre o quê? Sobre o que Jesus é. Então o Espírito Santo, a função central na nossa vida é revelar Jesus Cristo. A função do Espírito Santo é trazer o quê? Toda a transformação interior, trazer a revelação, trazer a edificação, a construção da imagem, do caráter e não só isso, da natureza espiritual de Cristo. As pessoas têm transformação como meramente algo do interior. Não, negativo. Quando você está no Espírito, orando no Espírito, a unção do Espírito que nos ensina todas as coisas, 1 João capítulo 2, versículo 27, a unção que dele vós recebeste vos ensina todas as coisas. Esta é a unção em nós. A oração em língua é a unção do Espírito em nós também. O povo tem que entender isso. Quando nós estamos cheios do Espírito da unção, ficamos cheios de orações. A oração em língua toma outra proporção. Você entende isso, você sabe disso. Quando você dá cheio da unção, a tua oração em língua se torna muito mais explosiva, maiores e mais poderosas.
Rapaz, é tanto mistério para falar. Então, ó, benefícios. Então, você está sendo o quê, cara? Transformado diretamente, objetivamente. A maneira mais prática, direta e objetiva para um crente ser transformado em quem Jesus Cristo é orando no Espírito Santo. E quais são os benefícios de ser transformado nele? Vida plena, comunhão, intimidade, revestimento de poder, os dons espirituais sendo destravados, transformação interior, libertação do pecado, edificação da inteligência, abertura das faculdades do espírito. Quanto mais eu orei em línguas, as faculdades do meu espírito adormecida que eu não conhecia, elas são assim, ó, pum. O discernimento de espírito, espírito de santidade. O próprio espírito ele tem santidade, é uma faculdade, não é só uma emanação do Espírito Santo. Você pode ver, repousar sobre Jesus, os 7 Espíritos, em Isaías capítulo 11. Então, eu vou dar um nome pra vocês, mas não vou falar não. Lá no livro você vai ler lá. Não fala tudo não. Então, a oração em línguas, ela destrava os sentidos e a autonomia do Espírito. Ela dá autonomia ao teu Espírito a trabalhar nas suas emoções, seus sentimentos, na sua mente, na sua cognição natural. Eu estou falando por experiência própria. Eu sou uma pessoa transformada. Eu posso dizer, vou afirmar, vou brigar com todo mundo, porque eu sou um exemplo de transformação. Acabou. A oração em línguas, ela dá autonomia para o teu espírito falar, pensar, agir, respirar, pensar, ponto. Ouvir, se mover. E outra, ó, quer ver um grande benefício da oração em línguas? Porque assim, tem a oração em línguas da batalha espiritual, né, pro dia a dia. Quem ora em línguas está sempre um passo antecipado do inimigo. O laço está aqui. Tu tá orando em casa aqui em línguas aqui, ó. Aí tu tá andando, vai pro serviço. O laço está aqui. Tu não viu, o diabo tá preparando, mas tu tá orando no espírito. O Espírito faz com vocês alguém que você nem viu. Quantos livramentos já tive cada oração em línguas? Em segundos, minutos, 1 minuto. Descendo com o carro da serra, na hora o Espírito fala em línguas. Eu comecei a falar em línguas. Simplesmente comecei a falar em línguas. 1 minuto, o carro perdeu a direção e voltou para a direção. Pum. Fez assim. Ia rolar, captar, mas o anjo me guardou. Eu lembro um dia eu estava vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Olha, estava tomado de oração em línguas, mas tomado um fogo da oração em línguas. E eu e minha mãe orando em línguas, estava do meu lado, do nada, simultaneamente. Chegamos num ponto que eu perdi a consciência, dormi. Ela também junto comigo. E nisso que eu pego a consciência, eu abri já, ia bater no muro, já no mureta 120 por hora. A placa assim, só deu tempo de eu fazer assim, e virar assim o carro, assim, em segundos. Por causa da oração em línguas, eu estava vencendo uma batalha espiritual que eu não sabia. O porquê eu estava orando em línguas. Tem coisas que você não sabe, você está orando em mistério, mas daqui a pouco tu vai saber. Vai saber como? Através da circunstância que ocorreu, você agora entendeu por que você estava orando em línguas. Você vai interpretar oração em língua e interpretação, por exemplo, né? Eu vou ensinar o que é interpretação em língua. O povo não sabe o que é interpretação em língua. Não ensinei aqui. Acho que interpretação em língua é levantar e falar na hora o que eu estou falando. Negativo. Paulo disse, ore para que você possa interpretar. Então, o que significa? Que o dom da interpretação já está no espírito de todos. Qual seria a lógica do Espírito Santo te dar o dom de falar em línguas e ele mesmo não ensinar você o que você está falando? Se ele trabalha com comunhão, ele trabalha com relacionamento. O problema é que nós não percebemos, nós não entendemos. E isso eu passei anos, o Senhor me ensinou. Ele veio a mim e começou a me ensinar a interpretar. Eu estou te dando interpretação. Aí pronto, me ensinou o dom da interpretação. O dom da interpretação de línguas, ele não salta no seu espírito só no falar. Alguém falou, eu vou falar a interpretação. Não é. A interpretação, ela vem em sonhos, ela vem na palavra. Quando você vai ler a Bíblia, eu ficava orando em línguas, olha a experiência que eu tive anos atrás. Ó. A minha primeira igreja que eu dirigi, antes de abrir meu próprio ministério, né? Eu estava morando num bairro, morei lá para conduzir uma igrejinha e tal. Eu estava lendo a palavra, aí eu cheguei no ponto assim, cuide que em ti, as trevas, que a luz está em ti não se torne trevas, porque grandes trevas serão, quando Jesus fala, né, sobre a luz dentro de nós, né, sermos luz e tal, cuide que a luz que está em ti não sejam trevas, porque com grandes trevas serão. Eu falei, Espírito Santo, o que é isso? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Como é que uma luz pode ser trevas? Aí eu ouvi o Espírito Santo, ora em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas. Elevaça, tá lá mais, tocou maná, caramba. 10 minutos. O Senhor falou, lê a Bíblia. Quando ele saltou, imediatamente a interpretação do que eu estava orando. Ele me edificou. Ou seja, eu tenho interpretação agora, está dentro de mim. Quando eu fui ler, na hora eu ouvi. Na hora. A luz está em ti, não sejam trevas. Quando você conhece a minha vontade, não pratica, você se torna pior ainda as trevas na sua vida. Porque pior é aquele que conhece o santo mandamento, como diz em 1 Pedro capítulo 2, e abandonar os mandamentos.
Cumpre seu belo ditado, a porca lavada volta a se rolar na sua lama e o cão volta a comer seu próprio vômito. Então significa o quê? Quando você conhece a luz, sabe a verdade, não pratica por omissão sua, elas vai se voltar em juízo contra você, pior ainda. Aí o Senhor me deu a interpretação. O que é interpretação de línguas? A interpretação de línguas vem em sonhos. Eu orava horas e horas, 5 horas. Comecei meus 23, 22 para 23 anos, eu lembro. Meu Deus do céu. Meu Deus, como eu orava em língua, meu filho. Orava no mínimo 5 horas, meu serviço o dia inteiro passava orando em línguas. Quando eu chegava em casa, era 2 horas de joelho a 4 horas de oração em línguas. A minha média era 10 horas de oração em línguas por dia. Então, quando eu começava a orar em casa, aí eu ia dormir. Os sonhos vinham. A interpretação do que eu estava orando em línguas, ela vinha em sonhos. E Deus falava comigo em sonhos. Aí, quando eu acordava no dia seguinte, eu estava diferente. Eu já sabia por que eu estava orando em línguas. Que mistério que eu estava orando em línguas. Então, olha só. A interpretação vai vir em sonhos, na leitura da palavra. Interpretação pelo próprio dom direto. Você vai falar e vai ouvir o que você está interpretando. Você vai saber, ok? A interpretação também, os anjos falam para você a interpretação. Que eu já tive experiência de falar uma língua. Eu falei, o que eu estou falando? Aí o anjo vinha falar você falou isso. Aí eu, obrigado. Então, você está entendendo? Outra coisa, a interpretação vai vir através de alguém para você. Nem tudo que você ora em línguas, isso aqui é um outro ponto importante do profético. Você vai saber. Alguém de Deus vai ser guiado na sua vida e vai te entregar alguma coisa. Porque você orou em línguas, a interpretação vem através de uma manifestação. Entende? Você está orando em língua, alguém vem e te mandou te dar essa oferta, e você estava orando em línguas pela oferta e não sabia. Correto? Correto. Tá bom. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.